Eu sou Dinamara Machado, professora Dinamara Machado, e você está no Educa Brasil. Eu peço licença, estou entrando na sua vida e juntos vamos construir conhecimento. O Educa Brasil é um programa distribuído em multiplataformas e aqui nós discutimos educação, discutimos carreiras, até porque sabemos que a educação ajuda a transformar a sociedade. Então venha comigo porque nós vamos hoje, durante 30 minutos, discutir educação e o nosso convidado de hoje é o professor Marcos Ruiz, professor doutor Marcos Ruiz. Vamos falar de educação física, o passado, o presente e o futuro. Professor Marcos Ruiz, seja bem-vindo. Obrigado, professora. Que prazer estar aqui nesse momento extremamente relevante. Principalmente, como a professora comentou, educação transforma as pessoas. E a educação física tem contribuído de uma maneira expressiva na transformação dos sujeitos críticos e criativos de toda a nossa sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, a educação física não cuida só do corpo. O corpo, ele faz parte de um todo. E nós, como profissionais de educação física, entendemos que o nosso objeto é o corpo em movimento. Que maravilha! E é bom, interessante também você saber que nos currículos escolares, já lá, Rui Barbosa, em 1883, falava em educação física. E que hoje, por exemplo, em países como Finlândia, a educação física é colocada para as crianças já na educação infantil, porque são hábitos que nós precisamos desenvolver, ou seja, hábitos que aprendemos desde criança para termos um corpo, né, professor? E uma mente também sã, né? Bem colocado, professor. A educação física, ela tem evoluído nas suas discussões há muito tempo. Tem, assim, um marco temporal, que é a década de 80, 1980, na qual a educação física sofre uma série de críticas em relação a como ela exerce seu papel na sociedade. A partir daí, os estudos que foram sendo apontados trouxeram conhecimento da sociologia, da antropologia, da pedagogia, da história, tantos outros que se associaram aos estudos da biologia e hoje dão a compreensão de que o profissional de educação física ele tem um papel social para além das questões técnicas, ou seja, aprender a jogar, aprender a correr, aprender um esporte, ou mesmo melhorar a sua condição física, a sua aptidão física, para além disso, para que essa aptidão física tenha condições de levar esse sujeito a refletir sobre suas próprias condições de vida. Imagina isso na escola, imagina isso numa academia, imagina isso num clube sócio-recreativo, num projeto social, no qual tem ali um conjunto de crianças que talvez estejam em situação de vulnerabilidade social e o esporte, no caso o esporte, surge como uma ferramenta de contribuição para a melhoria da qualidade de vida desse cidadão. Então, assim, você está no Educa Brasil e estamos aqui discutindo educação física e a sua contribuição social no passado, no presente e no futuro. Então, nós saímos lá, vamos pegar de uma visão sanitarista, de uma questão só de saúde, né, professor? Isso mesmo. No século XVIII, no século XIX. Depois, colocou um marco temporal aqui para os nossos tempos, a década de 80, né? Em que nós tínhamos todos os programas, muito um culto ao corpo também, né? Isso mesmo. E estamos vivendo hoje esse presente da educação física, que não é só um culto ao corpo, né, professor Marcos Ruiz? Isso. Para que nós possamos até se desvincular de algumas ideias pré-concebidas que foram construídas ao longo do tempo, como a professora Dinamara comentou, muito bem dito, por uma visão que está muito arraigada com a educação física das questões sanitaristas, ou seja, a manutenção de um povo sadio, que possa executar as suas atividades laborais sem prejuízo para uma nação, que possa construir uma nação forte, que ela possa representar a identidade de um povo. Ou seja, para além disso, nós podemos enxergar hoje que a educação física, ela traz, além de alguns elementos que dão condições para o indivíduo buscar melhoria da sua condição de vida, isso tem sido comprovado a cada dia pela medicina, pelos estudos da nutrição, pelos estudos da psicologia, para, além disso, levar esse cidadão que tem condições de ter um estilo de vida diferente. Se nós fizermos uma relação com a atualidade, está sendo apontado o sedentarismo como uma das doenças do século XXI. E a educação física tem uma excelente estratégia, estrutura no seu corpo de conhecimento e também como ação, medidas para se combater não só o sedentarismo, mas os prejuízos que o sedentarismo tem proporcionado.
E assim, o que é importante também nós discutirmos dentro desse escopo de educação física, né? Que nós falamos da educação física, de qualidade de vida. Não é só ele ser um esportista de alto rendimento, não. A fala do professor Marcos Ruiz aqui, nós aprendemos juntos nesse momento no Educa Brasil, é que é qualidade de vida, né? Não é para você, eu tenho que competir. É para além disso, né, professor? Foi muito bem colocado, porque, vejam, nas academias, geralmente, quando um professor de educação física faz uma anamnese do aluno, do cliente, pergunta assim, qual é o seu objetivo para essa prática esportiva, a prática do exercício físico? É muito comum que essas pessoas apontem assim, eu quero melhorar minha condição de vida, minha qualidade de vida, meu bem-estar, enfim. Só que no decorrer dessa investigação, esse sujeito, esse cliente, essa pessoa, ela começa a apontar no seu questionário que a dimensão que ela quer da atividade física é conseguir contornos corporais com um determinado padrão estético, performance para fazer a prática esportiva competitiva de performance. Ou seja, por mais que as pessoas tenham como uma ideia subjetiva de qualidade de vida, essa subjetividade está construída ainda a partir de alguns ideais corporais, que é muito divulgado pela mídia, o padrão do corpo perfeito, e ainda muito associado que saúde é ter um corpo esteticamente adequado aos padrões da atualidade. Eu digo aos padrões da qualidade porque há muito tempo atrás, a mulher um pouco mais com peso além do que é recomendável, ou a criança, de repente, né, cheinha, mais gordinha, era sinônimo de saúde. Olha, o magrinho ali está comendo mal. Isso também, claro, resumidamente, né, para não provocar algumas confusões em relação a esse aspecto, está em conformidade àquele contexto. No nosso contexto, o padrão de qualidade de vida está muito próximo às questões estéticas que não correspondem necessariamente à qualidade de vida. E eu vou dizer por quê. O esforço que o indivíduo faz numa academia ou num centro de treinamento para atingir aquele padrão estético, aquela performance na prática esportiva, muitas vezes exige para além do que seria natural de um próprio esforço físico para a sua qualidade de vida. Ou seja, nem todo esporte, nem todo exercício físico pode se constituir enquanto um benefício para a qualidade de vida do indivíduo. E esse é o papel que o profissional de educação física tem na sociedade, em levar a esse cidadão condições de entender o que você quer realmente com essa atividade física. Não, eu quero atingir alta performance, que o meu desejo é praticar esporte de alto rendimento. Tudo bem, nesse momento tem que estar ciente de que você sofrerá uma intensidade de carga, um programa específico que pode ser que ele comprometa algumas questões do seu organismo, como lesão, como qualquer outros aspectos. Agora, se você realmente entender o que é atividade física, ele vai lhe explicar que a sua genética não é a mesma genética do que o outro indivíduo, você tem um quadril de tal forma, tem um corpo de tal forma, a sua biologia é um pouco diferente. Ou seja, você vai atingir condições de ter uma melhor qualidade de vida sem se preocupar com aqueles padrões estéticos tão divulgados pela mídia. Olha só o que acabamos de aprender com o professor Marcos Ruiz. Ultrapasse os padrões estabelecidos pela mídia, ultrapasse essa cultura que está instituída. Perceba a educação física para a qualidade de vida e não só para alta performance. Mas também podemos pensar assim, professor Marcos Ruiz. Hoje nós temos uma diversidade de profissionais. Você vai nos parques, você vê profissionais de educação física fazendo atividade, profissionais de educação física acompanhando outras pessoas. E fica assim muito numa faixa etária, esses diversos profissionais que são formados nos cursos de licenciatura e bacharelado, Isso correto? mesmo. Esses profissionais ficam numa faixa da juventude, digamos assim, dos 20 aos 40 ou 50 anos. Mas também tem uma faixa de espaço de trabalho para as pessoas que buscam a qualidade de vida, tanto para crianças como também para os idosos, né, professor Marcos Ruiz? Nossa, professora, muito bem colocado. Veja, eu me formei no século passado, né, nos anos 90, né, e quando eu me formei, os meus professores já apontavam, deem atenção à terceira idade, deem atenção aos idosos.
Passado, vocês já devem ter feito a conta aí, alguns poucos anos, né? Desde 90 até os anos atuais, ainda se fala nisso. O que nós temos observado? Que, apesar de haver uma demanda muito maior do que nos anos 90, na década de 1990, ainda há uma lacuna muito grande no cenário da atividade do profissional de educação física de encontrar nesse espaço um excelente ambiente para desenvolver sua prática profissional. E vejam, nós temos vários exemplos de situações que ocorrem com as pessoas que já passaram, que já estão ali na fase idosa, na qual encontraram a atividade física ou exercício físico como um elemento que vai acompanhar ela para o resto da longevidade que ela terá. Vou dar para vocês alguns exemplos. Conversando com um profissional dias atrás, ele comentou comigo que uma senhora de 90 anos procurou a academia onde ele trabalha e até ele julgou que ela só foi obter informações e não voltaria mais. Já fazem 3 meses que ela está na prática contínua da atividade física. Isso mudou com certeza aspectos na dimensão psicológica, na dimensão social e também na dimensão biológica do indivíduo. Da mesma forma, vejam só o mercado de trabalho como está rico na prática esportiva. Comentava alguns dias atrás com a professora Dinamara que eu conheci um senhor que dizia que precisava melhorar um determinado movimento no esporte que ele fazia. Ele diz, não quero mais trabalhar com isso, eu não vou melhorar esse movimento porque já estou velho. Quando eu perguntei a idade dele, eu falei, mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 83, 84, não lembro muito bem. Eu perguntei, mas com quantos anos o senhor iniciou a prática desse esporte? Eu comecei com 75, 78, alguma coisa assim. Ou seja, fazia ali um período de pelo menos de 8 a 10 anos que esse indivíduo já praticava atividade física, ou exercício físico, no caso ali, uma modalidade esportiva. Qual que é o problema? Qual que é o segredo? Qual que é o olhar que esse profissional de educação física tem que ter? O idoso, ele não tem as mesmas características psicológicas, fisiológicas, sociais do que um outro indivíduo. Existem características muito próprias. Isso é importante porque à medida que eu conheço todo esse universo de informações, eu vou conseguir atribuir a ele condições de ter um esporte de alto rendimento, considerando todas essas variáveis, né? Esse alto rendimento que eu estou dizendo, ele não vai se tornar um profissional mais do esporte, mas ele também exige ali uma performance, ele quer fazer bem aquilo. Ou seja, considerando todos os padrões dentro de um universo da qualidade de vida, eu posso dar condições para que ele experimente a vida e tenha satisfação nessa prática esportiva sem prejuízo na sua própria condição, né? Estrutural, física, enfim. Da mesma forma, eu ofereço condições para que ele possa adquirir um hábito para o seu dia a dia, para a longevidade que ele ainda tem para usufruir. Que maravilha! Nós estamos aqui no Educa Brasil, um programa que é exibido em multiplataforma, hoje na companhia do professor Marcos Ruiz. E acabamos de aprender que a educação física tem que ser adaptada, respeitar os limites e limitações de cada pessoa. Ou seja, não existe um padrão estabelecido em que devemos pegar um programa e seguir, mas sim, você precisa se reconhecer, né? Esse profissional de educação física precisa fazer essa anamnese, ou esse diagnóstico dessa pessoa que quer buscar a atividade física como a partir de e para ter qualidade de vida. Professor Marcos Ruiz, o Educa Brasil, além de tratar das questões da carreira, da profissão, o que podemos fazer para nos educarmos, mas também fala assim, como que é formado esse profissional na área de educação física? Muito bem, professora. Vejam, nós temos atualmente na educação física a possibilidade de pensar várias áreas de atuação. Vamos imaginar aqui, não é uma regra rigorosa, mas só de forma didática, vou apresentar para vocês. A área que está muito associada com a questão da saúde, ou seja, o exercício físico voltado à questão da saúde, pode ser no hospital, pode ser numa clínica, pode ser participando de equipes multidisciplinares, pode ser como personal trainer, ou seja, ele é formado em educação física no bacharelado, mas ele tem uma atividade personal trainer, porque a atividade pressupõe atendimento individualizado. Numa praça, num parque, num condomínio. Olha só, no Rio de Janeiro, existem alguns condomínios que dentro do seu estatuto já tem ali determinado que tem que ter a academia sob a orientação de um profissional de educação física. Ou seja, é muito diversa
o campo de trabalho do profissional de educação física que busca atividades relacionadas com a saúde, ou seja, o exercício físico ou a prática esportiva muito ligado a esse cenário. Temos também o cenário da gestão, é onde o profissional trabalha com gestão esportiva, com contratos, análise de projeto, organização de eventos e gestão de espaços e equipamentos de esporte e também dos espaços e equipamentos de lazer, no qual o esporte e o lazer estão ali intimamente ligados. Não poderia deixar de destacar a área da educação. A partir da formação em licenciatura, o nosso profissional tem condições de transitar na escola, dialogando com outros profissionais, sejam eles de outras formações, com pedagogo, com historiador, com sociólogo, antropólogo, para poder entender melhor o objeto dentro da escola. E é importante destacar também que na escola, um dos princípios muito ligados à educação física escolar, que está sendo até evidenciado pela mídia, enfim, de que a criança está obesa, precisamos da educação física na escola para que ela possa adquirir, fazer as suas atividades semanalmente. Vejam, isso seria somente a ponta do iceberg, professora. A educação física, como a professora Dinamara bem comentou, não se limita mais a isso. A educação física agora, já há algum tempo, tem entendido que essa prática motora do aluno na escola é muito importante, mas essa prática motora ela transita no universo de conhecimento que o aluno recebe dentro da escola, até para que ele incorpore a atividade física, o exercício físico como algo que vai fazer parte de toda a vida dele. Isso que é muito importante que o professor Marcos Ruiz está falando. Ele falou tanto do bacharelado como da licenciatura, que com certeza, né, professor Marcos Ruiz, a gente tem uma legislação específica para a formação desses profissionais. E um outro aspecto que o professor Marcos Ruiz, eu quero que ele comente, que é a prática desse profissional de educação física é regulamentada, né, professor? Isso mesmo. Veja, nós temos um conselho, nós temos o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, que determina sob a legislação qual é esse profissional que está habilitado a atuar no campo da educação física. Ou seja, não é aquele treinador que porventura foi atleta e aprendeu ali com a sua prática, não estou desmerecendo a prática desse atleta, mas a academia vai dar para ele informações teóricas, teórico-práticas, que ele vai poder refletir em relação a esse conhecimento. Vejam, nós temos no nosso curso, vou dar o exemplo do bacharelado, alguns atletas que vieram da academia, eram fisiculturistas ou eram pessoas que trabalham com bodybuilding, enfim, que gostavam dessa prática. Quando vieram participar conosco das aulas de educação física, nossas aulas práticas do nosso curso, eles tiveram a oportunidade de discutir e dialogar com o orientador, junto com os outros alunos, sobre alguns elementos da sua atividade profissional que até então eles não tinham despertado. Nós temos relato de alunos que, a partir da sua formação acadêmica, demonstraram que o aprendizado prático que ele teve é mais um elemento que precisa ser articulado com todo conhecimento teórico. Maravilha. O que o professor Marcos fala novamente é aliar teoria e prática. E na área de educação física, o profissional de educação física, principalmente os que trabalham na área de saúde, na academia, o bacharel, né, professor? Isso Todos mesmo. precisam ter, mas tem o seu conselho próprio, é regulamentado. Quando o profissional termina a sua faculdade, ele tem que fazer o registro no seu conselho para ter a sua atuação, né, professor? Sem dúvida. E claro que em consonância com as normativas do MEC, o plano curricular tem que contemplar todas essas disciplinas, todos esses conhecimentos, para que ele esteja apto a chegar no seu conselho, fazer seu registro, poder atuar no mercado de trabalho. Ou seja, há um conjunto de pessoas, são os práticos, nós chamamos, que até tem um conhecimento teórico, mas precisa regulamentar o seu conhecimento, estar regulamentado dentro da profissão também, que é o que diz a legislação. Professor Marcos Ruiz, aí um profissional da área de educação física, formado aí há algum tempo, atuando no mercado de trabalho, é um grande nome na área de eventos, de organização de eventos, profissional que há 3 décadas dá sua contribuição social para o nosso país. Deu um recado importante para você, que mesmo você lá na sua academia, reconheça se realmente tem um leigo fazendo práticas com você ou se é um profissional habilitado, credenciado no CONFEF, né, professor? Então, essa conferência é muito importante, porque aí sim é um profissional habilitado trabalhando
com você. Professor Marcos Ruiz, você passou por todo um processo de formação, nós estamos no Educa Brasil e o seu exemplo de formação pode ser o exemplo para outros colegas. Eu gostaria que falasse, até para o nosso ouvinte perceber assim, como que é esse processo de formação para um profissional de educação física? Faz só lá a licenciatura ou bacharelado, depois faz um mestrado? Como é esse processo que vai no caminhar de uma construção de um profissional de sucesso? Bacana. Eu começaria pelo ambiente acadêmico, onde ele ainda é estudante. Se insira no meio. Procure fazer estágios. Um curso de graduação em educação física, seja ele licenciatura ou bacharelado, demanda 4 anos. 4 anos imerso dentro do ambiente acadêmico e profissional fará com que você tenha, ao final desses 4 anos, uma formação muito mais consolidada. Mas não experimente só aquilo que porventura você veio na faculdade buscando e não quer saber de outras disciplinas. Por exemplo, eu sou técnico, fui atleta de voleibol, ou fui praticante de artes marciais, eu quero saber disso na faculdade, as outras informações não me interessam. Vejam só, primeiro, se você não souber todas as informações que estão ali, você não consegue nem entender o teu próprio objeto. Segundo, não despreze as oportunidades que o mercado possa dar a você. Então, faça estágio na área de treinamento, faça estágio na área da recreação, faça estágio na área de gestão, faça serviços voluntários, converse com as pessoas, crie um networking. À medida que você estabelece as relações dentro do ambiente ainda acadêmico, você cria ali um network de tal forma que quando você estiver formado, a possibilidade do mercado te receber é muito maior. Agora tem outro detalhe, como a professora Dinamara falou, o bacharelado, conforme a legislação, atua fora da escola, em todo ambiente não formal, projetos sociais, academia, clubes, condomínios, clínicas e hospitais e assim outras práticas, outras possibilidades. O licenciado vai atuar somente dentro da escola. Puxa vida, professor, eu quero fazer bacharelado porque eu não quero saber de atuar na escola. Tudo bem, você já pensou como é que vai ser a sua vida daqui a 4 anos? De repente você acabou de se formar, surgiu um concurso numa escola, ou uma oportunidade que você construiu a partir das suas experiências no estágio em uma outra escola. O que você faria? Da mesma forma o licenciado, não, eu quero trabalhar na escola, eu amo trabalhar na escola. Tudo bem, de repente você fez estágio, conheceu uma série de pessoas, surge uma oportunidade para trabalhar num clube, num projeto social. O que você faria? Se você não tiver a habilitação para trabalhar na área de bacharel, você não pode atuar. Da mesma forma, se você não tiver a habilitação da licenciatura para trabalhar na escola, você não poderá atuar. Nossa sugestão, professora, nossa recomendação, faça as 2 formações, conclua o bacharelado, depois faça a licenciatura, se permita que o mercado conheça o seu trabalho. Você pode ser um técnico esportivo dentro da escola, projetos sociais e tantas outras áreas. Da mesma forma, esse profissional da escola pode organizar o seu horário, 20 horas numa escola, faça as outras atividades fora da escola, amplie o seu cenário. Mesmo porque o diálogo entre o bacharelado e a licenciatura são constantes. Toda a informação que você trouxe desse ambiente não formal vai lhe ajudar a entender o cenário do educando ali na escola. Da mesma forma, todo esse cenário que você tem no ambiente escolar vai constituir um volume de informações para você desenvolver o seu trabalho fora da escola. E mais um detalhe. Pode falar, por favor. Formação continuada. Não pare por aí. Trabalhei muito tempo com gestão na área do esporte, e nós tínhamos ali um conjunto de profissionais extremamente competentes que se limitavam a buscar o conhecimento somente a partir de informações muito específicas. Eu quero saber hoje qual é o melhor treinamento para que eu possa permitir com que esse aluno trabalhe uma simetria melhor no seu organismo a partir de musculação. Como eu falei, isso é a ponta do iceberg. Faça essas pesquisas, seja um pesquisador, um curioso, mas promova a formação continuada, faça uma especialização, um curso de longa duração, faça também os cursos de curta duração, mas não despreze uma especialização que vai dar condições para que você estude com um pouco mais de profundidade cada um daquele conteúdo que você buscou de uma forma mais rápida para resolver teu problema imediato. E quem sabe, mesmo que você não siga a vida acadêmica, pense no mestrado, pense no doutorado. Um dia me perguntaram assim, nossa, você trabalha na escola, para que você está fazendo doutorado?
Eu sou professor de formação. Aqui que eu tenho que estar. Nossa, mas agora nós temos ali um profissional que é doutor e trabalha numa academia. Que excelente. Esse professor doutor, ele já desenvolveu dentro da academia metodologias mais aplicadas a ser investigativo. Quando ele encontrar um problema na sua academia, na sua escola, no seu clube, ele não vai mais buscar informação de uma forma muito rápida e superficial. Ele vai investir detalhadamente para investigar o que aquilo realmente está, por que aquilo realmente está acontecendo. E assim nós vamos transformando a sociedade. Com certeza. O Educa Brasil é isso. Nós falamos de formação, damos dicas para que você que está recebendo aí na sua casa essa informação e que nos deixou entrar, perceba que a formação é continuada e que também nós conseguimos êxito, e o professor Marcos falou ali, de forma consolidada, segura. O caminho não é construído rapidamente, né, professor? Não, demanda muito tempo, muito sacrifício. Tem uma regrinha, uma matemática, né, que é, desculpa o termo, né, mas vou usar um termo mais científico, nádegas versus tempo versus estudo. Sim. Ou seja, quanto mais tempo você dedicar sentado, estudando, seja onde for, em casa, no computador, no ônibus, ou seja, você vai aprender mais e entender mais aquilo no qual você se propôs a desenvolver o trabalho. Maravilha! Nós estamos nos minutos finais do Educa Brasil e eu vou fazer aqui de forma pontual com o professor Marcos Ruiz, que nos cedeu esse momento de aprendizado, falando de educação física, passado, presente e o futuro da educação física. Ele deu algumas dicas. Aí procure nos nossos diversos canais e você vai reconhecer esse programa todo. E agora, de forma pontual, professor Marcos Ruiz, vamos finalizar esse programa. Educação física no passado. Práticas restritivas, de certa forma, condicionada à performance esportiva. Educação física no presente. Prática articulada com todo o saber humano, não só biológico, que dá condições de o indivíduo compreender-se enquanto sujeito e também contribuir para a melhoria da qualidade de vida nesses aspectos mais biológicos, como melhoria dos seus padrões de saúde e outros. Educação física no futuro. Articulado com a tecnologia, inovação. Vou dar um detalhe, esportes. Já faz parte da programação de alguns jogos, de alguns estados. Procure se antenar com isso. E outro detalhe, se aproprie das tecnologias digitais. Maravilha. Um recado para aquele que quer ser profissional de educação física. Esqueça de pensar o corpo somente pelo aquilo que é aparente. O sujeito ele é constituído de espírito, de emoção, de alma e também de matéria. Nós somos esse indivíduo que necessita de um profissional que tenha essa compreensão. E quando ele estiver em campo, seja ele na academia ou na escola, entender que do outro lado tem um ser humano que conta muito com a sua contribuição. Dos profissionais de educação física que você olhou, dos grandes estudiosos de educação física, qual que você recomenda a leitura, professor Marcos Ruiz? Nós temos vários, vou dar para vocês na área da sociologia, Vanderlei Marques Júnior, ótimo, ele traz para nós uma discussão relacionada com as questões sociológicas do esporte. Na área da atividade física e saúde, D'Artagnan Pinto Guedes, fantástico, vocês vão gostar muito dessas leituras. Para começar, acho que já dá um bom começo. Professor Marcos Ruiz, eu sei que você é autor de livros, de vários livros no mercado, de livros premiados. Por favor, fale um dos seus livros aí. Professor, até eu trouxe aqui um livro que nós fizemos em parceria com a outra professora, que é a Bárbara, e também o professor Emerson. E esse livro, o nosso aluno recebe ele para poder estudar. Trouxemos aqui temas atualizados, inclusive consideramos o esporte dentro de uma discussão dessa bibliografia. Vale a pena conferir. Rapidinho, o professor Marcos Ruiz falou seus alunos recebem, até porque ele é coordenador dos cursos de Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter. Mas, professor Marcos Ruiz, e para aqueles que não são alunos, por favor, fale o nome do seu livro para que as pessoas possam procurar nas livrarias, né? Esportes complementares, você busca na livraria, na editora Intersaberes. Que maravilha. Bom, a gente já deu um recado, fez um resumo, pensou com você. Educa Brasil é isso. Nós vamos até você, conversamos. Você pode participar desse programa. Eu deixo aqui um e-mail para você, dinamara.m@uninter.com. Entra em contato. Qual tema que você quer discutir, qual tema que nós vamos discutir nos próximos programas que são exibidos em multiplataforma. Professor Marcos Ruiz,
Por favor, suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Gostei muito desse momento aqui com vocês. Espero que nós possamos desfrutar de outros momentos. Bom, a todos, muito obrigada por ter entrado na sua casa, por fazer parte aí, nem que seja uma gotinha no momento da sua construção, do seu conhecimento. E juntos, eu tenho certeza que nós vamos sim ajudar na promoção da educação. Nós somos o Educa Brasil.